Nós estamos aqui com Rafael Brizot, diretor de operações da Maxbor, nosso cliente Topcon. Já era cliente Fleet, agora de toda a suíte operacional, tá? E o Cleito Coelho também, gerente de tecnologia do concreto da Maxbor. Então é um prazer recebê-los aqui na Concrete Show para falar de uma empresa que é referência regional, principalmente na questão de argamassa. A gente fala, é uma referência, né? Então na região de atuação é uma referência, então é um prazer muito grande. A Topcon está trazendo eles aqui para falar um pouco da Maxbor. Então isso é muito importante para nós, enaltecer os nossos clientes que são referências. Então agradecer a todo mundo aí pela presença. Brizot, Cleiton, fica à vontade. Obrigado. Obrigado, Samuel. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo todos? Legal. Boa noite, sou Rafael Brizot, sou diretor de operações da Maxbor. Minha formação em engenharia civil, tenho 20 e poucos, não vou falar muito, né? 20 e poucos anos já de experiência no segmento, trabalhando aí no concreto Brasil todo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios em concretagens nos mais altos edifícios do Brasil. Falar um pouquinho da nossa experiência, né? Na nossa experiência no mercado do litoral de Santa Catarina, Balneário Camboriú, com os edifícios que ultrapassam aí 200 metros de altura, como fazer uma boa concretagem aí nesses edifícios. Falar rapidamente sobre a Maxbor. A Maxbor é uma empresa fundada em 1969, né? O seu Maxbor, né, iniciou as suas atividades com transporte de cimento. Em 1992, a empresa deu um passo, né? Era distribuidor de cimento, montou uma central de concreto, então estamos aí há 32 anos trabalhando no segmento de concreto. Isso em Blumenau, Santa Catarina. Em 2007, demos mais um passo, sendo pioneiro na argamassa estabilizada no Brasil e na nossa região. Então temos aí 17 anos de experiência já com argamassa estabilizada. Hoje estamos todo o litoral de Santa Catarina, estamos presentes na Grande Curitiba, em Joinville, Jaraguá do Sul, Pissarras, Itajaí, Porto Belo, Grande Florianópolis, Blumenau e Indaial. Então todo o mercado aí do Vale do Itajaí e litoral de Santa Catarina e Grande Curitiba, nós estamos presentes. – 55 anos de história, aniversário foi agora no mês passado, em julho. Falando um pouquinho da nossa estrutura, 9 filiais de concreto em Santa Catarina e Paraná, sendo que nessas 9 filiais nós temos 16 centrais dosadoras de concreto e argamassa, totalmente automatizadas. Então, geralmente a gente tem em cada unidade 2 centrais, uma para argamassa e outra para concreto. Temos um centro de pesquisa e desenvolvimento do produto, né, de concreto, de argamassa, situado em Blumenau. Nosso centro administrativo fica em Blumenau. E um centro de distribuição de materiais de construção, principalmente cimento, onde tudo começou em 1969. Temos mais de 150 caminhões para o transporte, bombeamento, enfim, operação de concreto. Agora vamos falar um pouquinho sobre os cases, né, de parede de concreto acima de 40 andares, né? Esses são empreendimentos que nós realizamos, né, participamos através do fornecimento de concreto e bombeamento em Balneário Camboriú. Então nós temos aí o primeiro edifício que a gente fez, nós iniciamos lá na fundação, foi em parede de concreto, né? Foi a Aurora, iniciamos essa fundação, o bloco de concreto nós concretamos em 2019, né? E fizemos o edifício aí de 160 metros de altura, 40 pavimentos. Depois iniciamos o Boreal, finalizamos a última concretagem agora, acho que foi alguns meses aí, esse ano, 240 metros de altura, 60 pavimentos. E fizemos também no meio desses 2 empreendimentos, um de 45 pavimentos, 140 metros de altura.
O que que eles têm de comum, né, esses empreendimentos? Concreto autoadensável, um FCK de 40 a 50 MPa, um FCJ de 12 horas com 6 MPa, FCJ de 24 horas de 25 MPa. Projeto. Então, a gente vai falar um pouquinho desse segmento, desse projeto, não de um projeto específico, mas sim os desafios que fazer concretagem a mais de 200 metros de altura com um sistema construtivo em parede de concreto, através da nossa experiência, o que a gente pode trazer para vocês aqui hoje. Então, em primeiro lugar, todos os processos precisam estar interligados, né? Eu passei aqui só um pouquinho. Então, é uma engrenagem, né? A gente não pode pensar só no desenvolvimento do produto, não pode pensar só no sistema de bombeamento, não pode pensar só na programação de concreto, enfim, a gente tem que ter os processos todos alinhados, sincronizados, para a gente ter sucesso no projeto. Então, primeiro a gente tem que ter um time engajado e capacitado, né? Esse time engajado e capacitado são os profissionais que a gente precisa que estejam envolvidos no projeto, conhecendo as suas responsabilidades, sabendo o que cada um tem que fazer nesse projeto. E o mais importante disso tudo é que é um projeto que está no nosso dia a dia, né? A gente não para toda a operação para executar essa concretagem. É uma central de concreto de mercado, onde a gente precisa fazer algo diferente dentro da programação do dia a dia, né? Eu estava brincando, tem uma concretagem lá do meio-fio convencional, daqui a pouco começa a concretagem, né, do empreendimento aí de 200 metros de altura, um concreto autodensável, com um FCJ de 12 horas de 6 MPa, com um bombeamento especial. Então a equipe tem que estar sincronizada e sabendo realmente o que precisa fazer naquele momento, né? Então a gente fala da equipe de programação, liderança da central, coordenador técnico, fiscal de obra, balanceiro, laboratorista, analista técnico, motorista, montador de tubulação, né? Então quem vive o concreto no dia a dia sabe do que a gente está falando, né? Bombista, equipe de bomba e assim por diante. Toda essa equipe tem que estar envolvida, tem que estar sintonizada e capacitada para poder executar esse projeto. E isso não começa só quando a gente programa esse concreto, isso começa muito antes, na preparação desses profissionais, nos treinamentos, né, trazendo experiências de fora, de outros lugares do mundo aí por aí, né? Porque no Brasil tão poucos empreendimentos com esse tamanho, com essa envergadura e nesse sistema construtivo. E aí vem o concreto. Então eu vou convidar o mestre em engenharia e concreto, o nosso gerente técnico Cleiton, para falar um pouquinho do desenvolvimento do produto. Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Beleza. Então, concreto, né? Nessa engrenagem, a gente separou em 3 pilares, tá? Laboratório de desenvolvimento, características de aplicação e condição climática, né? É um concreto igual a todos? Não. Qual a diferença entre eles? O cuidado, o trabalho que tem que ter entre a logística de entrega, a necessidade de aplicação, a condição climática. Então, é um bebê que tu tem que cuidar mais do que todos os outros concretos, tá? Por quê? Fala-se de parede de concreto há muitos anos, né? Fala-se de parede de concreto 10, 20 andares. Agora, qual cuidado que tu tem que ter com o concreto, com os equipamentos, né, para 240 metros de altura? Então é esse o desafio. Então eu chamo isso de trabalho de desenvolvimento, tá? Então a gente conta nesse trabalho com Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, tá? Com laboratório móvel,
buscando as N possibilidades que podem ocorrer durante o dia da concretagem, o mês da concretagem, tá? Para a hora que aparecer o desafio, eu não vou chamar de problema, vou chamar de desafio, tá? A gente está preparado para equalizar o produto, né, junto com a operação, para que o resultado final da concretagem em janeiro ou em julho, inverno ou verão, seja muito próximo. Esse é o desafio da tecnologia de concreto. Então eu separei como um dos pilares, né? Esse concreto ele tem que ser robusto quanto à bombabilidade, né? Ter a travabilidade, garantindo peças uniformes e bom acabamento, a 240 metros de altura. Essa foto aqui do lado, tá, é um MVP que a gente fez no primeiro edifício em parede de concreto, edifício alto, que existia essa dúvida, né? Tinha concretagens menores, que tu faz com a lança, que tu faz com pequenas tubulações, e saber como esse concreto vai se comportar bombeando até 240 metros de altura, né? Então, tudo parte, tá, do MVP. Tu testa todas as possibilidades. Então, assim, é segredo fazer uma caixa, um autoadensável, ter uma boa reologia? Não. De novo, sendo redundante, o segredo é buscar possibilidades de trabalho, tá? De equalizar a tua receita para que o resultado final seja o mesmo. Então, o grande desafio, tá, que eu julgo técnico em relação à receita do produto, o concreto em si, é a variação de temperatura que a gente sofre lá em Santa Catarina. Tá? A gente chegou a pegar variação de temperatura de 13 graus de manhã, bem como 30 graus à tarde. Tá? Eu estipulei ali verão e inverno, 13 graus a 38 graus. Aí é que está o trabalho, o desafio, tá? 13 graus de temperatura, tu vai ter que usar um acelerador de pega, certo? Com a química toda que tem no concreto, tu tem que eleger um acelerador de pega que tenha compatibilidade com a bombabilidade e com a aplicação, né? Então, assim, a bateria de teste para casar a bombabilidade versus a aplicação e o resultado final é o grande desafio, tá? E assim, 13 graus foi a pior situação? Não. Tá? A experiência que nós tivemos em concretagens de edifício alto, tá, foi na temperatura mais alta possível, a 38 graus, a 35, enfim. Tá? É fácil garantir os 6 MPa e os 25 com 24 horas, porém, como fazer esse concreto saindo de uma central dosador com trânsito, né, com condições de horário de aplicação, que não dê nenhum problema de bombabilidade. Então a logística é muito importante. O planejamento de como fazer, quando fazer, com restrições que depois eu vou passar para vocês, foi o grande desafio. Tá? Então, aqui são exemplos de testes do nosso laboratório com condições climáticas aquecendo com 38 graus, bem como usamos uma geladeira. Colocamos o concreto dentro da geladeira, tá? Para simular o tempo frio. Tá? Então, simulações. De novo, trabalho. Não existe receita pronta. É trabalho. Então, ciclos de concretagem, né? Quais são as similaridades dos 3 projetos? Concretagem a cada 4 dias e início da desforma no dia seguinte. Ou seja,
6 horas, 7 horas da manhã, o pessoal começa a desformar. E daí eu vou falar uma coisa para vocês. Até isso é importante numa concretagem dessa. Se a concretagem é feita de manhã, se a gente consegue fazer de manhã, tudo está resolvido. Tá? Tu não precisa usar acelerador de pega, tu vai atingir os 6 MPa, porque ele precisa ir não em 12 horas, ele não vai trabalhar à noite no Balneário Camboriú, ele vai precisar às 7 horas da manhã. Tá? O problema é quando não encaixa o ciclo e vai para a parte da tarde. Né? Então, em casos como esse, que a concretagem durou o dia todo, dependendo da temperatura, foi usado 3 receitas diferentes. Uma de manhã, que tu não precisa usar um acelerador, a outra meio-dia, que tu ajusta para isso, né? E a outra no final da tarde, que o concreto não vai iniciar a pega antes das 6 horas da tarde, que baixa a temperatura. Então isso tem que prever. Então qual era a nossa meta? Que o último caminhão, que é o mais difícil, alcançasse os 6 MPa às 7 horas da manhã. Tá? Então essa é a grande logística técnica. Para isso tu tem que ter um leque de opções, né? E buscando, de novo, redundante, trabalho em laboratório e no desenvolvimento. Tá? Programação de concretagem. Aqui a gente traz o software que a gente usa, da Topcon, né, que nos permite olhar e planejar junto com o cliente, não só a concretagem especial, que a gente, como o Rafael falou, a gente não para o nosso processo para fazer uma concretagem como essa, né? Então me dá um mapeamento de como trabalhar, de como planejar, né? Aqui eu já comentei, planejar o tipo de concretagem em uma central de mercado, conciliar o horário de execução vinculada com a receita do concreto a ser encaminhado. Como é que é a dinâmica? Programação, e está aqui o meu amigo responsável pela programação, Alberto, né? Liga, combina com toda a equipe, olha, vai ser amanhã à tarde, não tem como ser de manhã. Amanhã à tarde estamos a 25 graus, beleza. Então, vamos entrar com traço X, tá? Com algum estabilizador ou um acelerador. Vamos concretar, a programação tá bacana à tarde, tem espaço, dá de um caminhão atrás do outro, então ok. Né? O leque de opções logística tá preparado e assim vai. Né? Aqui nos traz um mapa, né, de saturação de caminhões, né, por período. Então prevê o histórico de trânsito, o tempo de ciclo do caminhão bitoneira para a concretagem futura. Eu não vou querer botar uma concretagem como essa quando eu tiver um pico de saturação dos meus caminhões. Então isso é planejado, né? Então o próprio sistema nos dá, com a nossa expertise, trazer o ciclo ou para iniciar do início da tarde em diante, ou fazer o máximo possível para que termine ao meio-dia. Tá? E por que isso é importante? E daí eu vou trazer de novo para o concreto. Tá? Deixa eu voltar aqui. Por que isso é importante? Um concreto como esse, tá, ele precisa ser contínuo, a concretagem. Tá? E a gente tem um desafio na região de Balneário Camboriú, onde que são os três empreendimentos foram feitos, que a concretagem ela só pode iniciar às 8 da manhã, tá, para o meio-dia e volta a 1h da tarde. Tá? Como fazer um concreto com pega rápida, né, bombear ele, né, e deixar o concreto 1 hora dentro da tubulação, dentro da bomba. Tá?
Então esse é um desafio muito forte para esse tipo de situação. O que a gente tem que fazer? Planejar o caminhão, o último caminhão de descarga, que ele seja rápido para descarregar e não empilhar caminhão na obra. Tá? A 1h da tarde o caminhão que vai descarregar 1h da tarde ser carregado 12h30, por aí, para ter essa segurança, né, de aplicação. De novo, qual é o problema? No verão. Todo mundo pensa que o problema de parede de concreto é no inverno. Não é, é no verão. Onde que tu pode perder uma tubulação, tu pode perder uma bomba por conta de um mau planejamento. Aqui eu falo do despacho, do software de despacho. Bem, sem automação hoje em dia, para fazer um concreto como esse, não tem como. O que isso traz de benefício para a tecnologia, para o trabalho, né, para o projeto? Automação das pesagens, sequência de carregamento específica por tipo de traço. Tá? Um concreto autoadensável, se tu carregar igual um concreto convencional, a chance dele embolar, a chance dele não ficar homogêneo é muito grande. Tá? Então, com a automação tu consegue programar um ciclo especial para esse tipo de concreto. O carregamento homogêneo, como já tinha falado. E a velocidade de despacho, tu precisa ser eficiente também. Não adianta tu fazer um concreto homogêneo numa central dosadora, né, e não ser eficiente, demorar 15 minutos para despachar um caminhão. Então a conciliação entre os dois é muito importante. E outro ponto é o rastreamento e pesagem, né? Nós estamos falando do concreto 50 MPa que tem que atingir 6 MPa em 12 horas e 25 MPa, então não é qualquer coisa, né, em 24 horas. A logística de entrega, né, o desafio lá da nossa região, né, restrição de horário para o início e término da concretagem, né, e aqui a gente trouxe uma simulação e às vezes é pior, tá? Um carregamento saindo da usina às 7 horas, tá? Ele chega, a chegada prevista dele é entre 7h18 e 7h35 e outro a 1h da tarde, né? Demorando praticamente 10 minutos a mais, dependendo do horário. Tá? Isso é uma simulação do Google que às vezes pode ser pior. Eu só não achei uma foto, um desenho melhor. Tá? Então a necessidade de mais caminhão betoneira. Então o rastreamento dos caminhões, de saber, de conseguir agir rápido no envio dos caminhões e como está a concretagem, essa tecnologia nos traz uma segurança, né, no que fazer durante a concretagem. Então, comentei com vocês, a região só permite concretagem em horário comercial, tá? E, horário comercial, mas parar 1 hora no almoço, um concreto desse, é onde que nos dá mais dor de barriga, tá? O que fazer? Planejar que o concreto que descarregou por último não tenha carregado tão cedo, então não adianta empilhar caminhão, tá? Numa concretagem como essa, e o próximo concreto também ter essa conciliação, tá? Agora eu vou passar a palavra de novo para o Rafael, falar sobre o bombeamento. Bom, não dá para perder uma tubulação de 200 metros de altura, mais 1/3 disso na horizontal, né? Então tem que cuidar para a logística da Topcon, né? O sistema funcionar bem, o rastreamento funcionar bem, o concreto está dosado da maneira adequada e a execução com disciplina operacional. Bombeamento, né? Vamos pensar o seguinte:
qualquer tipo de vibração nessa tubulação vai ter perda de pressão. Então aqui a gente mostra que a tubulação horizontal, e aqui é uma curva 1000, a gente concreta, é um bloco, então concreta para fixar a tubulação, para não ter vibração. A fixação da tubulação, passando na laje, também é feita dessa forma. Uma outra coisa importante, aqui não tem uma imagem, é que algumas vezes a gente chega a fixar a bomba, a sua patola, parafusar ela no concreto como base, né? Para não ter vibração, para a gente não perder pressão, para chegar lá a acima de 200 metros com a pressão adequada. Porque se eu tiver essa dificuldade, eu não vou conseguir executar o bombeamento. Consequentemente, toda a logística preparada, todo o concreto em produção vai ser descartado e a gente vai perder muito dinheiro com isso. Então é uma operação que não pode ter falhas. A operação de bombeamento tem que ter uma disciplina operacional muito grande. Então, quem faz projeto de tubulação para bombeamento? Poucas empresas fazem, poucas obras fazem, mas aqui a gente precisa fazer. Então a gente faz um projeto para a tubulação, para dimensionar que tipo de tubulação vai usar, qual que é a distância horizontal que precisamos ter para depois subir, qual que é o tipo de fixação dessa tubulação e assim por diante. Segurança, né? A gente precisa ter cuidado porque é uma pressão muito alta, né? Se estourar uma tubulação pode ter um acidente fatal, então precisa ter bastante responsabilidade. Falei do confecção de blocos de concreto, né? Para fixação de chapas metálicas. E uma outra coisa importante para ter sucesso nesse bombeamento é a lubrificação dessa tubulação. Quando a gente vai começar a concretagem, a gente precisa ter uma lubrificação perfeita. Então, a gente utiliza uma argamassa específica para lubrificação, dosada na central de concreto. Geralmente em obra você vai, tem um saco de cimento, joga um pouco de água, faz uma nata, joga uma areia e toca o pau, não é assim? Então aqui não dá para fazer desse jeito. A gente tem que fazer da forma certa, né? Que é ter já um traço específico para essa argamassa de lubrificação. Precisamos dimensionar a bomba adequada, né? Não dá para botar qualquer equipamento, dimensionar qualquer equipamento e achar que a gente vai ter sucesso. Você vai ter sucesso aí nos primeiros andares, conforme vai subindo o prédio, vai aumentando a dor de cabeça. Nós já erramos com isso também, né? E aprendemos, e hoje a gente já dá para se dizer que a gente conhece muito bem esse tipo de operação. Então é importante demais a gente dimensionar a bomba desde o início do empreendimento. Não deixa para dimensionar quando ele está lá no 40º andar, porque aí você não vai encontrar bomba no mercado. Não tem bomba no mercado tão fácil assim para fazer esse tipo de empreendimento. A primeira bomba que a gente teve para fazer esse tipo de empreendimento, tem 2 no Brasil, né? Depois foram chegando outras tecnologias, outras bombas, mas enfim, quebrou uma peça, demora 15 dias para chegar. Então tem que estar bem planejado aí com o equipamento de bombeamento. As empresas, né, as empresas até que estão presentes na feira, têm condições de dimensionar isso, ajudar nesse processo. Envolva o fornecedor para ajudar você com a solução para o teu cliente. Então, alguns detalhes aqui da pressão, enfim, mas cada tipo de equipamento pode dimensionar de acordo com o projeto também. Outra coisa importante, aí hoje é muito feito pela construtora, né? Lá em cima da laje precisa ter alguma ferramenta para distribuir esse concreto, né? Para ter velocidade e produtividade. Não adianta a gente ter uma logística adequada, um traço adequado, um bombeamento adequado e o pessoal lá em cima vira gargalo. Não consegue ter produtividade para a aplicação do concreto. Então existem mastros de distribuição, que é praticamente uma bomba-lança, né? Uma lança da bomba lá em cima, controle remoto, enfim, vários fabricantes de bomba aí também possuem esse equipamento. E
outros equipamentos mais manuais, né? Um cambão, um simples cambão, às vezes com a própria grua, ajuda da produtividade. Também o Spider, né? Que não deixa de ser uma lança, só que é manual, né? O lado esquerdo no vídeo é feito com um Spider. Então são ferramentas, né, equipamentos que ajudam a produtividade da concretagem, evita um possível gargalo lá na operação. Outra coisa importante é, terminei a concretagem. Como é que eu faço a limpeza da tubulação, né? Porque essa tubulação precisa estar limpa para o próximo bombeado, né? Para a próxima operação. Então aqui também, pensa o seguinte, toda essa tubulação com mais de 200 metros de altura, com concreto lá dentro, e a gente tendo que fazer o retorno da bomba, né? Então é uma operação difícil de se fazer. Então a gente utiliza uma válvula para segurar esse concreto, a gente faz um desvio dessa tubulação para dentro da betoneira, abre a válvula, uma parte desce por gravidade e a outra parte, com a ajuda de um compressor, a gente empurra para dentro do caminhão, e a calçada na frente do empreendimento lá na beira-mar em Balneário Camboriú está limpinha, sem nenhum problema aí de concreto. E aí a gente encerra aí uma operação num edifício aí com mais de 200 metros de altura e parede de concreto. Obrigado pela atenção, pessoal, nosso tempo está esgotado. Obrigado. Parabéns a todo mundo aí, obrigado Brizô, Cleiton, pela palestra e pelo conhecimento compartilhado, né? Porque você não imagina, né, um prédio daquele tamanho, como é o trabalho para fazer isso. A minha dúvida, Brizô, realmente, como é que faz com todo aquele concreto que vai ficar na tubulação? Respondeu muito bem, era a minha dúvida que eu ia perguntar. O que faz com tudo isso, né? Porque quantos metros cúbicos não fica numa tubulação dessa, né? De 200 metros. Então, parabéns pela execução, pelo exemplo que a Maxmor é, pela referência em tecnologia. Então, estão de parabéns e muito obrigado pela parceria aí. Obrigado e obrigado a todos aí. Obrigado, gente. Todos convidados para nos conhecer lá em Santa Catarina. Quem quiser passar em Balneário Camboriú, é só nos visitar. Obrigado, gente. Obrigado. Show, parabéns, gente. Muito bom.